Bom, gente. Oi, teste. Bom, queridos amigos, bom dia para todos. Nós vamos, nesse momento, abraçar a todos os nossos amigos que nos acompanham através da transmissão da Rede Amigo Espírita, pela plataforma do YouTube, Facebook, no site da rede, o site da FEAC, e também os nossos amigos que acompanham semanalmente os trabalhos no YouTube. Nós convidamos vocês para se cadastrarem na conta da Rede Amigo Espírita, que essa semana nós atingimos a marca de 300 mil inscritos. E também agora o nosso canal Gênese, onde nós estamos produzindo também algumas lives, vídeos menores. Então é um trabalho conjugado. Nesta manhã eu também fico feliz pelo trabalho que foi iniciado ontem com o novo programa Chico Live Xavier, transmissões às sextas-feiras às 17 horas. Vocês estão convidados. Aqui, ó. Vocês estão convidados para acompanhar o trabalho. Desculpa, espera só um pouquinho. Nós vamos iniciar com Paulo de Tarso, na sua carta aos Tessalonicenses, quando ele vem nos concitar a regozijar sempre. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Nós estamos aqui no Apocalipse para estudar as profecias. Então não desprezemos. Obviamente que nós vamos abster do que é aparente, do que é a aparência do mal, e vamos reter o que é bom, o que vai fazer bem. Nós vamos iniciar a nossa manhã pedindo ao Júlio que faça a leitura do Apocalipse, que é o objetivo do nosso trabalho de hoje. O Júlio vai fazer a leitura do primeiro versículo até o versículo 11. Por favor, Júlio, vou te passar o microfone e vou buscar um outro ali. Por favor, me preste seu texto. Eu não consegui localizar aqui na rede o Apocalipse, capítulo 10, nos seus versículos 1 a 11. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes,
outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Ufa! Bom dia de novo para quem está chegando agora. Bom dia, Júlio. Bom dia, Denise. O Júlio está de volta depois de uma peregrinação doutrinária. Depois de um périplo. Pois bem, gente, nós hoje temos um desafio para que a gente possa ampliar nossa mente em busca do conhecimento, que é um compromisso do filósofo, do discípulo, candidato ao aprendizado superior. Jamais permitir apagar a chama da sabedoria na caverna da ignorância, que é o nosso lugar na condição evolutiva, diante da sabedoria do Pai. O Apocalipse já nos apresenta, nesse final do capítulo 10º, algumas dicas muito importantes no que remonta ao conhecimento de nós mesmos. Apocalipse significa revelação. Revelação é profetizar. É, na verdade, um processo mediúnico que poderíamos tratar como anímico também. Como assim? Mediunidade é o intercâmbio, é intermediação. Nós estamos o tempo todo na convivência, sendo instrumentos para levar uma mensagem. A mensagem agora, sob o ponto de vista anímico, a mensagem que está sendo decodificada, que está sendo interpretada. É o conhecimento que nós estamos adquirindo. E para isto, mergulhamos no passado das nossas aquisições, das nossas vidas pregressas, não para descobrir personalidades, quem fomos ou deixamos de ser. Quem fulano foi ou Beltrano, porque isso não qualifica o aprendizado. Parece até um pouco contraditório, porque eu tenho uma pesquisa publicada em torno das memórias de Chico Xavier, narrada por Arnaldo Rocha. O livro Chico, Diálogos e Recordações, que caminha aí para 13 anos de publicação. 2006, não é isso? A conta está certa? Pois bem. E onde Chico Xavier tinha a oportunidade de mergulhar no passado, quando ele teve acesso a mais de 20 encarnações. Isso era tudo relatado nas reuniões íntimas com os amigos. Mas aquele fenômeno, ele tinha uma objetivação, que era nos mostrar que quando mergulhamos no passado, a ideia é compreendermos a desenvoltura dos seres. É a linha psicológica que vai definindo a especificidade, a individuação. Então Chico, por exemplo, conseguiu relembrar coisas da Índia de 5.000 anos antes de Jesus. 5.000 anos antes de Jesus. Observe que extraordinário. E ele dizia sobre os seus desafios, suas tendências e imperfeições, e que ele lutava diariamente. Então, quando Chico falava para Arnaldo Rocha sobre o assunto, ele dizia assim: ô Naldinho, tem hora que é um desespero lutar contra a minha realidade espiritual, que as pessoas julgam que eu sou o que eu não sou. Mas elas falam para mim o que eu deveria ser. Olha que beleza. Então observe bem como que nós gastamos tempo com bobagem. A gente quer ver a obra pronta. Por isso que nós adoramos os mitos. Como eles não existem, nós os criamos como verdadeiras lendas. Porque todos nós temos na nossa intimidade a tendência ao bem. Somos espíritos. Então a perfectibilidade sempre nos apontará o caminho do bem, da justiça. Mas o que impede? As imperfeições que, na verdade, somos nós que desenvolvemos. O vício do caráter.
vivendo em sociedade. E assim foi durante muito tempo. Então nós estamos agora, sob o ponto de vista do estudo do Apocalipse, buscando tirar o véu do misterioso, do que está guardado. Lá no Egito Antigo, Júlio, você não esteve aqui nas últimas semanas, nós fomos visitados pelos sábios do Egito. Foi difícil acompanhar o raciocínio deles. Mas, quando lá no Egito tinha os processos de iniciação, regido pelos sacerdotes em Tebas, nas escolas... 33 passos, é isso? 33 passos. O Júlio foi longe. Mas aí você me fez lembrar também das tríades, dos celtas, dos druidas. Que Allan Kardec deixou registrado no Código Penal da Vida Futura com 33 artigos. Pois é, então o povo pergunta, por que 33 artigos do Código Penal? Porque foi por coincidência. Ok. Então a gente continua vendo e não vendo, e bem-aventurado quem vê. Mas na definição de Platão, se não temos base, é melhor não saber. Porque o conhecimento na mão do caráter desviado, ele se torna um grande perigo, um mal para a sociedade. Os nazistas tinham muito conhecimento do ocultismo. Sabiam disso? Eles eram espiritualistas. A suástica, esse símbolo que causa repugnância, porque o preconceito e a ignorância associam a suástica ao nazismo. Acha que aquele símbolo foi uma criação de um nazista, de um membro lá do serviço de inteligência. A suástica é um símbolo do mundo antigo, dos orientais lá de trás. A suástica, na verdade, é uma cruz com as pontas quebradas, com as hastes quebradas, para mostrar, por exemplo, que os egípcios falavam sobre a roda da vida. Então, você tem a roda num sentido horário e anti-horário. Tanto que existem duas cruzes, que tem um nome dado a cada uma delas, que eu não me recordo agora. Ansata. E a outra são duas. Então, uma definindo o seguinte, o movimento horário é o movimento da subida. E existe o outro movimento anti-horário, que é o da descida. Jesus dialoga com Nicodemos dizendo que ele é o filho do homem, é aquele que vai subir porque ele desceu. Ele está falando de um processo dualístico, dual. O universo manifesto, ele é dual. Lembra que nós falamos aqui, Vânia, quando nós trouxemos os números, há 2 reuniões atrás, trouxemos os símbolos dos números em Pitágoras, quando ele falava da unidade, da dualidade, do número 1, do número 2. Se você abrir na internet um estudo que nós fizemos aqui há 2 semanas, sem a contextualização, vai falar que nós estamos desviando, nós não estamos estudando espiritismo mais não, nós estamos estudando ocultismo. Visão preconceituosa e limitada. Então, nós estamos no estudo número 163, capítulo 10º, estamos concluindo ele hoje. E podemos dizer que são 21 capítulos no Apocalipse, nós estamos quase na metade, 163 estudos. Se você fizer uma conta, será que vai dar aí 380 para a gente terminar? Eu acredito que não. Eu acredito que a jornada vai ser mais longa do que os 163 que nós gastamos para chegar aqui. Que, diga-se de passagem, no início eu fazia o estudo em casa sozinho. Agora tem uma outra dinâmica. E na casa espírita também passa a ter uma conotação terapêutica. Por isso que nós não temos conteúdo para cumprir. Hoje o Júlio me pergunta, como é que vai ser hoje? Eu falei assim, Júlio, nós temos uma ideia prévia, mas vai fluir. Eu não estou preocupado em cumprir tabela. Porque aqui existe atendimento espiritual. Vocês que estão vindo às reuniões mediúnicas sabem que nós estamos atendendo espíritos vinculados ao Egito Antigo, à Babilônia. Então, quando nós citamos aqui uma história, quando eu falo das questões herméticas,
Sócrates, Platão, eu vou para a Idade Média, falo dos alquimistas e etc. Quando você abre um painel, eu vou falar de Chico Xavier, relembrando reencarnações, quando ele, focando no Chico, quando esse trabalho em Pedro Leopoldo tratava de aspectos históricos, elucidações, não era porque os espíritos estavam chegando lá e falando assim, ó, fulano foi Beltrano. Não, era um contexto de atendimento a espíritos presos no tempo. Você lê um livro, seja de época ou de uma história recente, você está abrindo um painel que vai te conectar a alguma frequência, e isso vai te trazer repercussão. Não é que você vai ficar impressionado e vai ter sonho. Pode até ser. Mas você atrai aqueles que estão vinculados na história. O trabalhador espírita tem consciência disso. Eu conto para vocês algumas experiências que podem ser analisadas sob o ponto de vista da vaidade. Que pensem assim. Eu não estou preocupado com quem está afim apenas de criticar negativamente. O meu diálogo, o meu debate é com quem está querendo aprender. Porque eu estou lutando para isso. Eu não sei mais, mas eu tenho, todos nós aqui, nós temos algum tempo de carreira. Não é currículo para dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas são 30 anos de vivência em reunião mediúnica, atendendo sofredor, encarnado e desencarnado, fazendo atendimento fraterno em centro espírita, atendendo telefone, e-mail, carta. Então a gente vai aprendendo alguma coisa. Então, quando o assunto cria o périplo, já que tu citastes, naturalmente atrai. Então, se você está pensando em fotografia, pode ter certeza que vai ter muito espírito interessado em fotografia, fechando circuito com o seu ambiente psíquico. É o seu mundo mental. Okay? Ele atrai, como ele repele. Fiz-me claro? Agora, você pode ter aqueles que estão interessados em uma fotografia pornográfica, o outro, uma fotografia comum de ficar tirando foto dos outros, selfie. Não é isso, Júlio? Sim. Vendendo o presunto da mentira. Não é? Porque tem posições que você vai definir sensualidade, descaso, atenção, reflexão. Uma imagem registrada pode definir depressão, euforia, alegria. Não é assim? Agora, é muito legal se você fotografasse a realidade e não a pose, porque ela é montada, é um verniz, é caricatura. Machado de Assis falava que aqui no Brasil nós temos duas realidades, a real e a caricaturizada. A real é a que o filósofo e o estudioso estão buscando. A caricatura, está difícil hoje. A caricatura é a do povo. Está na superficialidade. Fica atendido com o que é chulo, é vulgar, ou é comum, depende da posição espiritual de cada um. Isso quer uma música? Uma música que tem uma frase, isso não é música. A melodia é um problema, né? A letra, até diga-se de passagem, a letra é um detalhe da música. Para quem é músico sabe disso. Não é o mais importante da música a letra. Mas a letra fala do intelectual, de quem a produziu, concorda? Então, quando você tem uma música que denigre, que degrada, ela é uma música que vai favorecer uma vibração complicada. Você pega, por exemplo, músicas do funk, que faz da mulher uma cadela, que faz da mulher um objeto, que cria, com todo respeito para quem gosta, mas você entrar nessa faixa, ela vai te julgar para as faixas inferiores, para as camadas trevosas do seu inconsciente. Eu não estou dizendo que vai te colocar lá na profundeza do umbral, embora vai junto. Então, quando você escuta, eu vou nos extremos, tá bom? Porque existe uma gradação. Você vai escutar um Bach, o Júlio Mozart, o outro Tchaikovsky, a poesia de Chopin, vai te julgar nas estrelas. Escolha.
A Vânia está perguntando, e os Beatles? Olha, eu já fui jovem bitomaníaco. Bitomaníaco. Eu conheço a história dos Beatles. Tem muita coisa dos Beatles que te joga nas estrelas e outras que te jogam nas furnas. Então, você não consegue, de uma forma linear na Terra, um compositor que só te joga para a estrela. Antigamente, no comércio, fazia os discos, costumava um conjunto, um disco de 12 faixas, 6 de cada lado. Vocês novos aí não sabem o que é isso, não, né, gente? Geralmente, a faixa 1 era a principal do vinil. Não é isso? Mas aí, você, à medida que ia caminhando, você ia vendo o empobrecimento. Por isso é que lançou-se a ideia dos grandes sucessos. Coletâneas. Isso lá atrás era comum, não é isso? Coletânea. Então você pega o álbum dos Beatles de 58 a 64 e o de 65 a 70. É um álbum de capa vermelha e o de capa azul. Ali tem a nata dos Beatles. Então, desde Abbey Road, Let It Be, até os momentos infantis de Please Please Me, Help, A Hard Day's Night. Mas você achava And I Love Her, e aí por aí vai. Se a minha pronúncia está tosca, tosco é o meu inglês. Mas eu tenho sensibilidade. No caso da melodia, da harmonia. Certo? Mas você, em compensação, você tem muitas coisas que não são... Mas é o processo do aprendizado, da interpretação da harmonia divina. Porque a base da música celestial é a harmonia. Tem uma bela página no livro controverso, Obras Póstumas, uma mensagem de Rossini. Ali é fato. Ali não tem conspurcação, não. Rossini falando sobre a música divina. Espetacular. São 2 mensagens. É um estudo. Nós fizemos um deles aqui na FIAC uma vez. São 2 mensagens longas que falam da música celestial. É uma coisa assim, espetacular. Porque o processo do desenvolvimento divino nosso, da perfectibilidade, da essência espiritual, nós caminhamos por vários departamentos, mas sabe qual que é o foco? O objetivo a atingir? A musicalidade, que é a harmonia divina. Por isso é que os filósofos do mundo antigo expressam que existe uma harmonia que para nós seria cacofonia, né? Cacofonia. É o silêncio. A harmonia perfeita, ela é silenciosa. Então a gente faz o barulho para chegar na harmonia. É uma maneira de decodificar. Você lembra quando nós fizemos um estudo que foi citado aqui, Gênesis? Primeiro versículo. E disse Deus. Começa o som. Haja luz. A luz vem depois do som. Pegaram aí? Ô Gino, ô Júlio. Pois bem. Vamos voltar aqui, porque senão... Fala aí, Casabiano. Você está fazendo um périplo aí, geral. Aí, geral, irrestrito, total. Pois bem, vamos lá para o versículo 9, porque nós temos que caminhar para o final. Então, fica aí só a introdução de um texto da reunião, a definir o seguinte: nós estamos tentando abrir, nós estamos tentando entender o mecanismo da vida, mas, acima de tudo, sentir. Já que nós falamos dos Beatles, aí eu tenho que falar de Elvis também, né? Pois bem, porque o John Lennon falava que antes de Elvis não tinha nada. Depois do Elvis foi difícil ter. Mas, contudo, todavia, porém, estamos aqui em busca da música celestial, da harmonia, da sensibilidade, da poesia, do equilíbrio. Então, quando você vai para a lida diária, para enfrentar problemas, a vida é o encantamento. Nós temos que buscar o estímulo. Nós temos que buscar o sentido. E por isso a filosofia. E aí nós vamos perceber que está tudo harmonizado. A nossa maneira de ver é que é crítica e preconceituosa. E por ser preconceituosa, ela separa, ela cria abismo, ela causa dificuldade. É uma agressão à natureza. Então, se no mundo a gente fica aí debatendo sobre o processo da ecologia, mas tem um nome outro, que é a preservação da natureza,
é uma matéria muito, muito interessante, porque ela faz parte do aprendizado humano. Mas nós não vamos harmonizar, nós não vamos contribuir para o equilíbrio da natureza. Prestem atenção no que eu vou dizer. Desarmonizado intimamente. Eu falei aqui quinta-feira que entrei num buraco e contei para o Júlio. Eu fui falar da questão do clima. Ah, bem que eu não estava por aqui. Ainda bem que você não estava aqui. Eu entrei num buraco que foi difícil sair. Mas, na verdade, em essência, sabe o que eu queria dizer para a galera? Poderia até estar dizendo que eu era a favor do desmatamento, etc. Não, nada disso. Quem é a favor do desmatamento é um insano. Mas existe uma questão sustentável. Então a discussão é muito legal quando você vai para o viés do que nos importa em espiritismo, que o espiritismo não fica aqui favorecendo, a gente fica discutindo política humana. Isso aí a gente já tem muito tempo aí fora, e pessoas e lugares. Mas nós temos que compreender que existe a natureza de fora e a natureza íntima. O papel do espiritismo é nos ensinar a cuidar da natureza íntima. Se você estiver equilibrado, harmonizado, naturalmente você vai ser um fenômeno no meio do caos social. Porque todo mundo grita, porque está com fome e ninguém tem razão. E diga-se de passagem, vai aí apenas uma reflexão sobre essas questões climáticas, porque existe muito interesse comercial nisso, financeiro. Então, quando você observar que existe um movimento muito contundente em defesa ou em ataque, pode ter certeza que existe por trás disso o interesse pessoal, o egoísmo, a ganância, certo? E sobre questões climáticas, eu conversava com o Júlio, que o buraco foi tão grande aqui que nós entramos, que depois eu fui entrar um pouco mais no assunto. E existem pelo menos 4 teorias divergentes sobre a questão climática. Então, cuidado para vocês não serem enganados, porque eu estou lutando para não ser enganado. Quando você for numa fonte, vai em outra, porque aí você vai desenvolver o seu conhecimento, que é o valioso, é o seu, não é o do outro. Agora, quando eu percebo que o outro tem competência, que tem maturidade, eu vou chegar perto dele. Fica perto do filósofo. O discípulo procura o mestre. Não pessoas, mas ideias, vivências. Você vai escolher ficar do lado do vulgo? Aquele que não te dá nada sob o ponto de vista do seu aprendizado? Todo mundo pode te dar muita coisa. A oportunidade de você valorizar a vida. O outro representa a valorização da vida. Então olha para ele procurando sentido, e não o que ele vale para você. Não dê valor só pelo utilitarismo. Dê o valor que é. Tudo tem um valor em si, intrínseco. Esse mouse tem o seu valor. Não, esse mouse é muito bom porque é meu. Mudou a conversa. Então, no dia que ele não for seu, ele não vai ter mais valor? Assim com as pessoas, assim com as coisas? É um equívoco interpretativo da vida. O Júlio é muito bom porque ele está aqui. O Júlio vai embora, ele não é mais. Ele perdeu o valor? Pode ser assim. Então, o cão tem valor intrínseco. A planta tem valor. É um ser em evolução. O metal tem valor. Então, nós temos que aprender a amar cada coisa do jeito que ela é. E não do jeito que nos interessa. Ô, Cláudia, fala aí, porque eu tenho que ir para o texto, por favor. Não, você traz umas colocações que não tem como ficar quieto, né? Você fala Ainda bem. Tem que arcar com isso. Essa fala sua aí foi precisa, cirúrgica. Quando você diz que o Livro dos Espíritos ele coloca que a chaga da humanidade é o egoísmo e o interesse pessoal, né? A falta de ajuste moral nossa. Obviamente, todas as questões sociais e políticas vão passar por esse aspecto de ser levada pelo interesse pessoal e pelo egoísmo. As questões
que hoje estão aí na mídia, estão sendo discutidas e levantadas, e a importância da gente não embarcar, né? Se eu pressuponho que tem um interesse por trás, essa questão da discussão de ideia, eu tenho que abrir, né? Eu tenho que pesquisar, eu tenho que ouvir, porque o que se discute hoje são pessoas, condutas, o que um trouxe, o que o outro trouxe, e fica todo mundo perdido nisso, né? Vamos voltar lá no início, vamos construir, vamos pesquisar, vamos ficar atento, não nos deixar levar, né? Sempre pensando que o caminho do meio é o caminho mais preciso, né? Como você diz, Jesus não tinha partido, Jesus tinha um caminho ajustado, né, que a gente tem que buscar. Então tem coisa que você fala aí que toca muito na gente, sabe? Ô Cláudio, então quando você fala sobre Jesus, o caminho do meio, e é um discurso que a gente trabalha bastante, porque é o que o Evangelho, o Júlio cita muito a questão que está no Livro dos Espíritos, a virtude do nosso tempo é o intelectualismo, né? As descobertas, o desenvolvimento tecnológico, esta é a virtude. O vício é a indiferença. Qual a indiferença? Observe bem. Vocês sabem, eu vi uma matéria essa semana intitulada O Holocausto Africano. 6 milhões de pessoas morreram por falta de recurso básico. Alimento, vestuário, saúde. Existe um projeto, eu esqueci o nome, eu sempre cito esse projeto. Ele é um projeto que não é religioso, mas tem muitos espíritas, inclusive o coordenador é espírita. Fraternidade Sem Fronteiras. Liga aí. Fraternidade Sem Fronteiras. Exatamente. Eu conheci o fundador e idealizador num evento lá em Uberaba, que estava eu, Paulo Figueiredo, César Perry, enfim, o Zé Aparecido, e ele estava nos contando. Você sabe que com R$50 você alimenta uma família na África por mês, R$50. Então esse projeto ele convida sócios. Tem um termo técnico, você vai apadrinhar. Com R$50 por mês. E ele estava nos contando qual é a realidade. É uma coisa assim. Tanto que tem muita gente da sociedade se envolvendo nesse projeto, artistas, empresários, etc. Enfim. Ele mostrou fotos. É uma coisa assim que toca o coração da gente. Toca o coração da gente. R$50 você pode ajudar a alimentar uma família. Porque eles comem o básico, do básico, do básico. A refeição lá é uma coisa assim que... Pois bem, eu acho muito legal. Como aqui no Brasil também, né? Nós temos uma realidade assim muito difícil. Então tem muita gente discutindo e vendendo imagens na televisão, e você vê claramente que existe uma guerra de interesses. Uma guerra muito séria de interesses. E agora eu vou contar para vocês o buraco que eu entrei. Eu fui falar aqui que esse presidente atual do Brasil, nunca na história um político apanhou tanto igual esse homem. Se ele é certo, se ele é errado, se ele é de partido de cá ou de lá, tudo em nome da democracia. Aí eu simplesmente disse isso aqui. Olha, nós temos que, no mínimo, pensar que estamos no mesmo barco. No mesmo barco. Se você torcer contra, esse barco vai afundar. Então, foi eleito? Foi, nós temos que ir junto. Eu concordo ou eu discordo? É um direito seu. Mas ao invés de você sair dando pancada, por que você não dá sugestões? Porque existem muitas coisas boas que eles estão fazendo. E outras coisas podem ser até de mundo primitivo. Mas todo mundo tem o direito de acertar ou de errar. Então, quando você falou caminho do meio, Cláudia, caminho do meio, é muito interessante porque Jesus exatamente dividiu a história, a definir que ele é o meio. E o que falta na humanidade hoje é Jesus. A iluminação, porque a sabedoria não basta. Não adianta a gente ficar aqui entendendo os textos se a gente não iluminá-lo com um sentimento. Entenderam o que eu estou dizendo? Então, ao invés da gente ficar pensando, pelo menos assim eu entendo, eu posso estar completamente errado, em direita e esquerda, por que não pensar no centro?
Não é o centrão não, tá? Porque até no centrão dá problema. Mas eu estou dizendo o centro, sob esse ponto de vista, do resultado. Numa empresa não tem partido. Todos marcham numa empresa para atingir um resultado que o dono da empresa exige, não é assim? Todo mundo tem que fazer o organismo funcionar. Se é uma loja, o produto tem que ser oferecido com qualidade, mas, ou seja, o produto qualificado, a organização para receber o produto qualificado e também o esforço para oferecer qualificadamente o produto. Quer dizer, você tem que ser um bom vendedor e vender um bom produto, está correto? Mas lá na organização você tem que ter qualidade, os funcionários têm que estar felizes, né? É necessário um gestor, um guia para fazer as coisas funcionar. Vamos pensar na sociedade sob esse ponto de vista. E nós, espíritas, temos uma informação que Jesus é o gestor. E como gestor, ele é um gestor amoroso, sábio, justo. Então ele diz assim, gente, nós precisamos de motivo. Nós precisamos de motivação. Nós precisamos ter interesse. Vamos trabalhar para a gente atingir um resultado? Vamos. Então, se um funcionário começar a brigar com o outro lá dentro, o que vai acontecer? Já imaginaram o cliente ver? Nossa, essa imagem está sendo legal. Imagina, você compra na loja, você vai comprar o computador na loja, chega lá, os dois vendedores, um está batendo no outro. Você vai sair da loja, não vai? Por quê? Você não vai acreditar naquele produto. Seriedade da empresa. Então, vamos aprender com a fraternidade o que realmente é democracia. Porque sem fraternidade não tem democracia, não. Democracia é liberdade e é igualdade. Então todos somos livres, todos somos iguais. E se somos iguais, a liberdade ela tem limite, porque somos iguais. Iguais em direitos. Então se eu começar a falar para agredir, eu tenho a liberdade de falar, não tenho? Mas eu não estou respeitando o direito do outro. E a fraternidade é a dose de tolerância e de amor. Por isso que Kardec, quando buscou em Pestalozzi a tríade, trabalho, solidariedade e perseverança, que era o projeto da escola de Pestalozzi. Todo aluno tinha que trabalhar nesse movimento. Ou seja, se esforçar, trabalho. Ser solidário um com o outro. E ter perseverança, você tem que ir até o fim. Não desista, aluno. Mas Kardec foi adotar esse disco no movimento espírita. O que ele fez? Ele trocou a palavra perseverança, trabalho, solidariedade e pôs tolerância. Porque os religiosos, e agora eu vou dizer, os políticos, os intelectuais, os homens de ciência, geralmente, quando estão num debate, falta-lhes tolerância. Porque a sociedade está pautada no egoísmo. Então, se você é egóico, por que você vai ter tolerância? Ô, Cláudio, eu tenho que ir para o texto. Minha filha, fala. Ô, Júlio, eu falei que eu ia fazer 3 versículos. Só uma questão. Essa fala que você traz, que Jesus é o caminho do meio, dividiu a história, né? Você vem trabalhando, né? A gente vem trabalhando aqui a dualidade, dia, noite, preto, branco, que impulsiona a gente, enfim. Mas como é que fica isso diante do caminho do meio, né? Porque eu tenho que sair desse ciclo de dualidade, de extremos, e como é que fica isso? Eu tenho que achar o caminho do meio. É o princípio do gênero, da polaridade. Vamos pensar o seguinte. Nós temos esquece direita e esquerda. Isso foi talvez até uma imagem infeliz. Vamos pensar o seguinte. Em tudo na vida existe as polaridades. O positivo e o negativo. E até para falar positivo e negativo tem que ter cuidado, porque negativo o indivíduo leva porque é ruim. Não estou falando de força. Né? São contrárias, mas elas se completam. Não é isso? Então, na verdade, nós vivemos num processo de contrastes. Na sua intimidade, você tem a polaridade que cria e você tem a polaridade que vai receber a criação e vai trabalhar com ela. Homem e mulher, sobre o gênero.
Não na questão de sexo, de manifestação, sim em forças íntimas. Então, o tempo todo você está criando, por isso que nós somos co-criadores do universo, em escala menor, em escala individual. E como co-criadores, nós criamos ideias. E essas ideias, elas vão fomentando os sentimentos. Então, tudo que nós estamos realizando na vida está mexendo com a nossa criatividade, com a nossa vontade e com as emoções e sentimentos. Então, nós temos que aprender a dominar a si mesmo. Dominando a si mesmo, você flutua em qualquer extremo da sociedade de uma forma muito tranquila. Você pode estar num ambiente desequilibrado ou num ambiente equilibrado em paz intimamente. Entendeu o que eu estou dizendo? Ou seja, o tempo todo vive olhando para fora, mas observando o que está lá fora como um reflexo do que está aqui dentro. Então, se você está observando um ambiente injusto, significa que você tem que observar a injustiça sob o ponto de vista filosófico na sua intimidade. O que você vê? Porque você pode ver injustiça, o outro não vê injustiça. Entenderam o que eu quero dizer? Você está vendo que o indivíduo é violento. Não necessariamente ele percebe que ele está sendo violento. Como é que você vai fazer? Você vai entrar na intimidade dele e sacudir e falar que você é violento? Você está sendo mais violento do que ele mesmo. Ai, meu Deus do céu, Cláudia. É o livrinho do Apocalipse, né? Eu tô doido para sair e ela não deixa. É isso aí, né? Vamos pensar na imagem usada por Immanuel Kant. Pode, passa o microfone. Você está longe. Santo Deus, o que eu fiz ali? O seguinte, na realidade, a nossa realidade é essa mesmo. Nós temos que ter os altos e baixos, né? Porque nós temos que trabalhar a nossa intimidade, a nossa individualidade. A perfeição nós não vamos ter aqui, não, gente. Então, nós temos que trabalhar isso mesmo. Né? É isso aí. A perfeição está em Deus. Então, nós vivemos um mundo absoluto e relativo, dual. O que é o absoluto? O absoluto é o que eu entendo ser a verdade. Aí existe a verdade que é relativa e a verdade absoluta. Complicou, hein? Não, é fácil. O que é a verdade absoluta? É aquela que, para mim, é imutável. Enquanto eu pensar assim, eu não vou ver o outro ponto de vista. Se eu colocar o número 6 aqui, desenhado no chão, com as extremidades apontadas para mim e para você, eu vou ver 6 para lá e você vai ver 9 de lá para cá. Não é assim? A definir que cada um enxerga sob um ponto de vista, porque a gente não vê o todo. O todo, que é o absoluto, é Deus. Então nós julgamos muitas vezes que temos a verdade absoluta. Mas a verdade absoluta, na verdade, ela vai ceder para uma verdade relativa. Então tudo no universo, tirando Deus, é relativo. Certo? Só que, por exemplo, eu estou aqui com uma doença, com um problema, com um cheque para preencher. Isso não é relativo, isso é absoluto, concorda? Eu tenho que tomar uma medida. Eu bati o carro, eu tenho que descer e tenho que resolver. Isto é absoluto, é um fato. Mas esse fato, daqui a pouco que eu resolver o problema, ele passa a ser relativo, porque vai vir outros fatos em sequência. Então, eu fico o tempo todo no que é material, o que é espiritual. O que vem do céu, o que vem da terra. Então, nós íamos citar aqui a imagem do Kant, que ele trabalha isso como um funil. Mas eu posso falar também da pirâmide. Vamos pensar o seguinte, que se eu apagar a base da pirâmide, eu estou colocando a pirâmide voltada para baixo e para cima, certo? O que está para cima, eu vou falar que eu vou colocar Deus. O que está para baixo, a terra. A definir o quê? Que nós estamos
recebendo os influxos que vêm da Terra, as forças magnéticas da Terra. E o nosso caminho é criar um périplo, como o Júlio colocou, na subida. Nós vamos definindo aqui uma busca da verdade, da elevação espiritual, da ampliação da consciência. Então eu observo que eu vou receber, nesse estágio que nós encontramos, do homem, eu recebo muito mais influência do que vem de baixo, porque eu sou carnal. Por isso é que o Paulo fala, se você... na epístola dele, capítulo 3 de Coríntios, ele fala, com leite vos alimentei. Né? A definir o seguinte, que a criança precisa de leite. Mas o homem espiritual, ele não se contenta mais com o leite da terra. Ele está necessitado, ele está buscando o maná que vem do céu, a verdade, o pão. Porque o conhecimento, quando ele é trabalhado, ele vira o quê? Como uma semente, um grão. Ele vai virar pão. Eu preciso da ciência para fazer o pão. E o pão é o alimento. Está correto? Então, quando eu estou na terra, eu vivo muito em função das circunstâncias da terra. Agora, à medida em que eu olho para o céu, para as estrelas, para o clima, já que nós falamos do clima, das estações, eu preciso de analisar se é verão, se é outono, se é inverno, para me poder semear, para me trabalhar na lavoura, para me tirar o substrato. Então, ou seja, eu não consigo viver na terra só com as coisas da terra. O tempo todo eu tenho que buscar o céu, a inspiração. E a natureza me ajuda nesse sentido. E à medida em que eu olho para o céu, é como se eu falasse assim, vamos sair aqui da terra? Só que para você subir, lembra, para que a gente busque a subida, cada vez que você buscar a subida, haverá um movimento necessário que é contrário à sua subida. A dizer assim, não sobe não, fica aqui. Mas você quer subir. Só que você não sobe se desvinculando do que está aqui. Então, cada vez que você subir uma etapa, que eu vou chamar de número 1, você tem que descer. Você tem que descer sob o ponto de vista aqui negativo. Então, aqui é positivo e aqui é negativo. Complicou? Não, é fácil. Eu quero melhorar. Eu vou à FEAC sábado de manhã. Meu Deus, será que eu vou? Ah, não, então peraí, eu tenho que arrumar a casa, tenho que deixar tudo pronto para o almoço. Então você quer vir à FEAC, mas você tem que voltar lá na terra e preparar o almoço, deixar tudo esquematizado. Aí depois que você deixou tudo pronto, agora eu posso sair. Aí quando você chega aqui na FEAC e fala assim, olha, precisamos ser fraternos, temos que ser solidários. Você está olhando para um degrau acima, concorda? Porque você ainda não é fraterno. Aí você lembra lá da sua casa. Eu tenho que voltar, o almoço está pronto. Mas eu não vou chegar lá só servir o almoço, eu vou sentar à mesa e vou dialogar com os meus pares. Aí aqui na FEAC você recebeu a informação que é necessário ser fraterno. Aí lá quando você voltar para o almoço, alguém vai te xingar. Ou vai falar assim, essa comida está mal temperada. Aí é a hora de você descer, resolver isso, não com a pessoa que está dizendo que a comida está mal temperada, mas você vai estar trabalhando no mundo íntimo, dizendo assim, quem sabe ela tem razão. Aí você vai estar se candidatando a dar mais um passo nessa subida. E aí é o seguinte, existe aqui uma interseção. Quanto mais você subir, você vai viver o chamado testemunho, que é essa fase de intercessão. A partir do momento que você vence, você começa já a receber o influxo irradiador que vem do alto. Aí essa escada vai dizendo assim, quanto mais você subir, você estará mais conectado com as faixas superiores e vai vencer essa força atrativa, gravitativa que vem de baixo. Então o processo ele é lento, gradual, e eu tenho que voltar para o texto. Denise, você vai me esperar. Não adianta pegar microfone, porque senão... Fala para o Arnaldo. Arnaldo é amigo. Arnaldo espera. Versículo 9, Gino.
Nunca mais faço introdução. Estou falando, eu entrei num buraco quinto, eu acho que eu entrei na caverna hoje. Versículo 9. E fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Então nós vamos trabalhar agora duas palavras-chave. Não vou fazer miudinho dos versículos. Nós vamos falar do livrinho, o ato de comer o livrinho, e essa questão de amargar e da boca ficar doce. O contexto é esse, o desafio desta alimentação. O Júlio chegou de um périplo doutrinário e ele vai falar um pouquinho para nós do que é amargo e do que é doce. Amargo é o périplo no deserto. Você fez um périplo aí nas regiões aí das águas amargas. O livrinho doce ou amargo é exatamente o movimento de o livrinho aberto. É interessante porque esse livrinho aberto da mão do anjo. Mas nós vamos entender que não é aberto claramente para nós de uma forma muito nítida, não. Por exemplo, quando Jesus esteve entre nós, ele esteve entre nós com a mão aberta, com a mão oferecendo o amparo, a consolação, o auxílio, o amor e o bem. Mas não foi assim que ele foi visto tanto pelos políticos, o Beta nos falou dos políticos aqui, e nem pelos religiosos. Então ele, num conluio entre os políticos e os religiosos de seu tempo, porque ele ameaçava o interesse pessoal do sistema estabelecido, e cuja raiz do interesse pessoal está no egoísmo, que a nossa amiga aqui lembrou que é a maior chaga da humanidade, e os espíritos continuam lá na questão 913, de onde deriva todo o mal. Então, todo o mal deriva do egoísmo e do orgulho, do egoísmo. Então, esse aberto na mão do anjo não é aberto como nós entendemos, não. Precisa haver a decodificação, o interesse pessoal da nossa parte. Então, quando nós entramos no templo espírita, o livrinho nos é apresentado. E o primeiro movimento é o da euforia, do entusiasmo, do extraordinário. Então, aí vem o doce, como mel, o adocicado, o saboroso, mas ele se torna, aqui é o movimento da subida. Nós estávamos no Vale do Mundo, no Vale, na sombra do, como é que é, lá na profecia, lá do profeta, a sombra do Vale da Morte, não tem uma profecia assim? Na sombra do Vale da Morte, porque esse movimento, esse Vale da Sombra e da Morte é onde, no nosso mundo atual, é onde o egoísmo está posto no plano social. E eu até conversei com você esses dias que eu fiz deve ser coisa do Honório, só pode ser, que lá no nosso trabalho, lá na terra distante, lá houve uma associação com a abominação da desolação do lugar santo. Então a terra se torna a terra arrasada em função da abominação da desolação, que nós podemos entender como sendo esse egoísmo. Que o egoísmo entronizado ele vai produzir uma desolação no nosso plano interior, porque ele é uma abominação de que se cresceu a vontade, associando aí com a questão 907 do Livro dos Espíritos, que é o abuso que se acresceu da vontade, o amor distorcido. Então, então nós saímos do vale social, subimos
o templo, entramos na casa espírita, e aqui nós então recebemos o livrinho, é doce como mel, a codificação, tudo extraordinário, maravilhoso, mas nós precisamos voltar para o vale, que é o movimento da descida. Você falou muito bem aí da subida e da descida. Então, quando nós fomos... Porque nós, às vezes, estamos no jogo da sociedade, está tudo muito bem, tudo maravilhoso, é tudo doce, porque a gente está misturado. Mas quando a gente sobe e depois volta, nós vamos sentir o amargor daquele plano, da vivência, ser tolerante, ser compreensivo. Então, esse movimento aí, que é o movimento da interiorização, da dificuldade. Eu penso que o mais difícil é identificar o livrinho na mão do Cristo. Porque ele pode ser incompreensível. Então, você falou no sentimento. O Emmanuel tem aquela frase extraordinária, né? Que porque a motivação toda é o sentimento. Emmanuel vai dizer assim: sentindo, pensas. Pensando, realiza. Então, a motivação é toda no sentimento. Então, se nós estamos... O orgulho está entronizado, o egoísmo está entronizado, ele é o motivador. Então, para eu destruir o egoísmo, então os espíritos definem que é preciso destruir o egoísmo, na questão 799, um pouco antes da 913. De que forma o espiritismo pode contribuir para o progresso? Aí, destruindo o egoísmo. Uma das chagas da sociedade. E destruir o egoísmo não é fácil, não, porque nós vamos ter que... Tudo que é doce, segundo o egoísmo, vai precisar de ser desfeito pela vinculação nova. Então, identificar o livrinho na mão do Cristo é que é o desafio, porque isso vai entrar em choque com o nosso próprio livro estabelecido nos milênios, as tendências, do que foi desenvolvido lá atrás pelo um processo repetitivo da aprendizagem. Por isso é que nós encontramos esse processo repetitivo da aprendizagem é uma tônica no Apocalipse, porque a voz do céu tornou a falar comigo, repetição. Então, o Honório que gostava de falar na repetição, né, como tônica. Então, esse tomar e comer, que é o movimento do livre-arbítrio, né? Toma e come, que é a ingestão, que é a interiorização, porque precisa sair pela irradiação, precisa sair pelo sentimento. Então, quando nós falamos em evangelho, espiritismo, nós estamos falando basicamente de alteração do nosso padrão de sentimentos, que é a fonte de tudo. Fonte de tudo, porque o sentimento motiva a busca. Então, eu vou buscar no plano social o segundo sentimento que eu já trago na minha intimidade. Os valores que vão alimentar o que eu gosto, segundo o meu interesse. Então é muito difícil, né, Casalberto, falar de subir e descer, tomar o livro, porque por enquanto nós gostamos de outro tipo de livro. Quando se abre para nós um certo livro de determinadas mãos, nós vamos encontrar a sintonia segundo o nosso interesse. Então é difícil. O que você está lendo, tá rindo aí? Me ocorreu aqui uma inspiração de abrir um texto aqui do Evangelho. E como eu estou com a Bíblia no colo aqui, abri sem querer. Eu queria o Novo Testamento, mas caiu aqui o livro de Isaías, primeiro capítulo. Posso ler? Pode. Mas pede o pessoal para amarrar o cinto primeiro, às vezes vai precisar. Prestem atenção. O texto vai dizendo assim, sobre a nação pecadora. Ele diz assim: ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Presta atenção. Porque seríeis ainda castigados se mais vos rebelareis,
toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada. A abominação da desolação, olha aí. As vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença. E está devastada, como numa subversão de estranhos. Vamos ficar por aqui. E depois vai falar do Senhor dos Exércitos, o assunto vai tomar uma dinâmica espetacular e é bom não mexer. Deixa o livrinho fechado. Mas, o que nós estamos vivendo? A terra assolada. As vossas cidades abrasadas. Abrasada pelo excesso de luxúria, de intelectualismo, de corrupção, de ambição e de tirania. É o que nós estamos vendo. Seja no ponto de vista do indivíduo que está sendo descoberto, em grupos, em cidades, em nações, o planeta. Então, é muito complexo, é o 1,7. É muito complexo. 1 a 7 é a escala setenária aí. Você 1 a 7. traçou um esquema aí. Daqui a pouco vamos falar que nós estamos virando numerólogos. Mas deixa o povo falar. O Arnaldo Rocha outro dia se comunicou aqui e disse: meu filho, você está lascado. Mas vai, faz que nós estamos te aparando. Mas sempre é o espírito amigo. No bom sentido e não com essas palavras chulas que eu estou colocando. Ou vulgares. No seu sentido de que estamos num projeto desafiador. Enfrentar a nós mesmos. Porque a cidade que está sitiada, assolada, brasada, com estranhos que a devoram, na verdade, é todo o conjunto da desarmonia, da natureza que grita. Ficou claro? Então é isso que a gente está vendo. Eu estava conversando com uma pessoa muito querida, eu brinco que é um filósofo. Ele não tem envolvimento com ele é mais da tradição religiosa conhecida ou oficial, mas o que importa é que a filosofia é para todos. E ele estava me dizendo o seguinte: puxa vida, esse mundo está muito estranho, muito estranho. Eu faço caminhada todo dia de manhã. O que eu tenho visto um homem aposentado saindo com 2 cachorros na coleira, eu acho isso tudo muito estranho. Eu acho que eu estou vivendo fora do tempo. Nada que eu contra os animais. Será que esses homens não têm crianças, netos ou instituições para visitar? Será que nós estamos substituindo o carinho que devemos uns para com os outros para com os animais? É muito interessante você entrar numa casa e ver a mulher com aquela princesinha do lado, que é a cachorrinha de estimação, talvez até dormindo na cama com ela, e você vai ver qual é a relação dela com o marido, a toque de caixa, com agressões, com desrespeitos. Eu estou falando da mulher para com o homem. Porque o homem também adota a mesma postura, mesmo que não seja com os cachorrinhos, que eu não tenho nada contra os cachorrinhos, pelo contrário, eu amo a natureza, amo os animais. Me sensibilizo com eles também. Mas espera aí, que inversão de valores que é essa? Que o homem domine sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais do campo. É para dominar, não é para ser dominado por eles. Não é isso, Júlio? O Júlio tem gata na casa dele, eu tenho cachorro lá em casa. Nós não estamos falando nada sobre esse assunto. Você está falando do Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem extraordinária de Fenelon, o capítulo Amar ao Próximo.
E fala dessa sociedade. As pessoas com coração a transbordar de amor amam animais, coisas, plantas. Sim. Espécie de misantropos a reclamarem da humanidade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo de 1864, não é isso? Isso. E ele não imaginaria que uma madame poderia ter 5 cachorros num apartamento de 80 metros quadrados e com um problema seríssimo com os filhos, como eu conheço. Não consegue conversar com os filhos e tem 5 cachorros criando um terror no prédio. Isso é descompensação psicológica. Isso é disfunção. Isso é doença. Eu sei que o meu universo é diferente, graças a Deus, de todo mundo. Mas eu estou tentando filosofar, estou tentando entender o sentido da vida. Entenderam o que eu estou dizendo, gente? Inversão de valores. Eu tô falando de uma coisa muito simples. Eu não estou falando de questões graves. Roberto, isso aí que você está falando entra no amargor, porque isso vai amargar muita gente. Vai. Esse assunto. Vai. Eu atendo pessoas na casa espírita que o mundo acaba porque o cachorrinho desencarnou. Era tudo da minha vida. Gente, vamos pensar, né? Vamos refletir. Nós estamos aqui tentando discutir o fenômeno da desencarnação sob o ponto de vista do homem, psicológico, da vida que continua, etc. Nós estamos tentando trabalhar aqui aspecto que envolve o desapego. Você vai sofrer. Dói quando um ser querido desencarna, filho, mãe, pai. Óbvio que tem a ver com sentimento. Nós não estamos falando disso. Mas como que a gente conversa no centro espírita? Assim, você vai parar a sua vida porque o indivíduo desencarnou? Opa, a vida continua. Aí você vai trabalhar sob o ponto de vista de uma interação entre humanos que estão na Terra e no espaço. Agora, nós já estamos atendendo um problema que envolve a desencarnação de um cão. Eu espero que eu não atenda no centro espírita alguém que veio aqui em depressão porque deu uma praga na plantação de roseira e a vida vai parar porque as roseiras morreram. Vocês estão entendendo sobre... Estou sendo extremo? Estou sendo radical? Não estou? Aí alguém vai falar, ao poeta, ao místico. Mas o Chico Xavier conversava com meu amigo, o nosso intelecto ele é sofista. A nossa intelectualidade encontra justificativa para tudo. Nós estamos aqui discutindo sobre o ponto de vista da maturidade espiritual. E se a gente não ceder, se nós não começar a vencer os nossos preconceitos e entrar nesse universo psíquico, quando eu falo de polaridade, quando eu falo de dominar a si mesmo, de transformar a si mesmo, para isso é necessário conhecer a si mesmo. A gente só cita o conheça-te a ti mesmo socrático, mas eram 3 princípios, sabia? Sim. Conheça a ti mesmo, domina a ti mesmo, transforma a ti mesmo. Eram 3, é uma tríade. Não adianta você conhecer a si mesmo. Informação, formação, transformação, que o Honório gostava muito Ponto. de falar. A ideia, a notícia te informa, mas ela não é suficiente. A educação forma caracteres, mas não é suficiente. O evangelho é a luz que transforma. É a luz que sublima. É a luz que vai atuar exatamente nessa terra amarga e devastada. Então, com isso, o que eu quero dizer? Você vai sair para o mundo para dizer que o mundo está pervertido? Não. Leon Denis, no livro Depois da Morte, tem um pensamento fantástico, que ele diz que nós vivemos uma geração que ela é uma geração superficial. Leon Denis escrevendo isso no início do século XX. Mas não tem a ver com a geração líquida que você se referiu há uns tempos atrás? É o mesmo tipo de pensamento, não? Sim. Mas eu estou dizendo que o Leon Denis escreveu isso em 1900 e pouco. Mas você está falando de um espírito avançado, adiantado. Aí ele está... Agora, observe bem que ele... Não, mas tudo bem. Mas assim, os elementos que ele tinha
era de uma sociedade do século XX que estava antes da Primeira Guerra Mundial. Então ele estava falando que naquele tempo a sociedade era infantil. Por isso, uma sociedade que não tem recurso para lidar com a transição. Eu li um texto do Emmanuel, está no Ceifa de Luz, no estudo que nós fizemos aqui, quarta-feira, Cartas de Paulo, e o Emmanuel dizendo exatamente que a sociedade atual tem muitos poucos recursos para enfrentar o processo da transição planetária. Então nós temos pouco recurso. Isso o Emmanuel escreveu na década, há 70 anos atrás. 60 anos atrás, o Ceifa de Luz é de 1970, por aí, ao menos tempo. O que importa é que nós temos muito pouco. É engraçado, né? Eu gostei muito dessa frase. Ele não disse assim, essa geração tem poucos recursos, não. Ele falou assim, tem muitos poucos. Vamos interpretar muitos poucos? Quer dizer que nós temos quase nada. Então, quando eu venho para o Apocalipse e vou ouvir o pensamento de João, que nós temos um livrinho. Esse livrinho é um livrinho que... Por que livrinho? Por que não um livro? Livrinho é porque é uma pequena parte. Nós damos conta dele. É o que nós damos conta, certo? Então estamos aqui para angariar, dentro dos muito poucos recursos, nós estamos aqui para angariar um pouquinho mais de recursos. Para enfrentar esta sociedade que no mundo ocidental e também no oriental se tornou uma sociedade utilitarista, materialista. Então, quer um exemplo? Como que nós podemos adquirir recursos espirituais se você não tem tempo para ler? Livro não passa por você. Como que você vai desenvolver ideias sem livro? Os filósofos defendem que no mundo atual, os filósofos da atualidade, contemporâneos, que para a gente trabalhar filosofia, a gente deveria ter pelo menos 20 minutos por dia de silêncio interior, meditando sobre uma ideia. 20 minutos. Vocês se recordam dos antigos? O pessoal, eu conhecia algumas pessoas que na hora do almoço, elas se afastavam com um pratinho, uma pessoa que eu conheci, muito legal, a pessoa da mais simples, a pessoa mais simples que eu conheci na minha vida. Na hora do almoço, ela com a roupinha toda simplesinha, pegava o pratozinho, ficava à margem e ficava ali. Gastava mais de meia hora para comer um pratinho. Pegava a comida, jogava para lá, passava, fazia bolinho. Aí falava assim, uai, e fulano? Assim, não bule com ela não, não bule com ela não, porque na hora que ela está comendo ela não gosta de conversar com ninguém. É a hora que ela está matutando. É a hora que ela está resolvendo os problemas para sair dali e começar a atuar. Pô, ela não socializa, etc. Não estou entrando nesse mérito não, estou dizendo que ali ela estava organizando as ideias, ela estava buscando inspiração. Você faz isso? Não, Casalberto, eu almoço com os meus familiares. Louvado seja Deus, porque também é raro sentar à mesa para discutir. Mas não vou entrar no mérito do almoço. Você medita pelo menos 10 minutos por dia, você esvazia sua mente? Você faz isso? Você procura na oração uma inspiração nas suas decisões? Por que eu falei sobre a leitura? Porque a nossa geração é fast food, querendo tudo mastigado. Você vai assistir um vídeo da internet, os meninos hoje, se tem mais do que 3 minutos, não assiste não. Como que você pode exigir dessa geração profundidade? É complexo. E os pais fomentam isso? Porque os pais também não têm tempo nem para dialogar com os filhos, a não ser o superficial futebol clube. Então nós nos tornamos uma sociedade materialista. Qual que é a consequência disso? Agora chegou, Júlio.
E por isso é que o último versículo, põe para nós lá, o último versículo vai falar sobre a importância de profetizar outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Põe no resumo. O que significa isso? Nossos valores do passado que ainda preponderam, necessitando de diretrizes de segurança para o seu redimensionamento. Com esse trabalho interno surgirá a irradiação natural para os valores do mundo. Todo o nosso arcabouço do passado a se refletir no mundo à nossa volta para o reajustamento. Então, profetizar é fazer luz. Qual que é o nosso tema hoje, Denise? Crucificação e sublimação. Semana passada nós falamos dos 7 passos. Me colocaram na galeria de um místico. Eu fiquei tão feliz, Júlio. Trouxemos pastorinho. Vocês estão lembrados? O nascimento de Jesus até a ascensão, que passa pela confirmação, pelo batismo, que passa todos aqueles passos, né, da ceia. Mas todo espírita não é místico de princípio, não? Porque a ciência não admite o espiritismo. Como é que fica isso aí? É verdade, Júlio. Você me salvou. Estou dizendo o seguinte: o nosso objetivo é essa crucificação. Essa crucificação interior, que é a compreensão e a irradiação. Porque você é crucificado para você ascender depois, ressurgir, não é isso? Não foi o que aconteceu com Jesus? Morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia. É o credo católico, da patrística. Ambrósio, não é isso? Pois bem, então o nosso objetivo é a sublimação, mas primeiro nós temos que passar pela crucificação. Então, qual que é a crucificação atual no nosso mundo? É observar que estamos vencendo, porque existe uma luta. Então o Júlio falou sobre o amargor, que é amargo você se desvincular. É doído. É doído desvincular. Só que a gente acha que essa desvinculação ela tem que ser abrupta. Aí é que está o grande problema. Então, quando o jovem chega no espiritismo, começa a saborear o mel, né? Aí, daqui a pouco, começa a amargar, porque ele vai dizer assim, nossa, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo outro. O que ele faz? Eu não vou frequentar centro espírita, não. Eu estou fora, pô, meus amigos estão me chamando. É muito difícil. E eu gostaria de dizer para estas pessoas, e para mim mesmo, que ser espírita é muito fácil. Tão fácil que é só você dizer, eu sou espírita. É fácil, não tem mistério. Agora, qual que é o desafio? Como que o espírita é conhecido? Kardec disse. Pois é, eu até gostaria de bater um papo depois com o nosso mestre leonês, porque eu tenho certeza que ele falou assim, pela sua transformação. Ele era educador. Então, de cara, ele te impacta. E pelos esforços que emprega para domar as más intenções. Na verdade, a frase, se ela fosse escrita de uma outra maneira, ao contrário, nos dias atuais, seria muito interessante, porque não ia dizer assim, pela sua transformação. Ia começar, o espírita verdadeiro é aquele que é reconhecido pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações e pela sua transformação moral. E é a consequência dos esforços. Que é a consequência dos esforços. Mas por que a frase foi escrita impactando primeiro? Eu não vou discutir. Isso é só ilação, tá bom, Kardec? Professor, me abençoa. Ele está te olhando ali. Ele está me olhando ali, pelo menos no banner. Ele está olhando sim, não tenho dúvida. Nós estamos na casa que ele coordena. Mas eu quero dizer o seguinte. Porque transformar moralmente é uma questão conceitual.
Primeiro você tem que adotar uma nova ideia. Se você não adota uma nova ideia, não transforma. Não transforma. Fica no mesmo plano que estava antes. Qual que é a moral espírita? Eu queria fazer uma propaganda. Eu queria fazer uma propaganda. O livro que foi lançado agora. Viu, Gino? Foca para mim. Eu queria fazer uma propaganda desse livro do meu querido companheiro Paulo Figueiredo. Em breve vocês terão novidades com Paulo Figueiredo. Mas agora é uma novidade. Essa aqui é factível, né? Essa aqui está materializada. É porque vem outras coisas. Pois bem, o livro Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo. Nós separamos aqui, o livro chegou para mim ontem, Júlio. Não tive nem tempo ainda de saborear. Mas o Paulo diz assim: a maior chaga da humanidade. Como alcançar essa meta, resolvendo a questão social que aflige o mundo, se cada um só pensa em si mesmo num cotidiano egoísta? A resposta dos Espíritos surpreende, pois revela que os homens são naturalmente inclinados para o ato solidário. E o egoísmo social está enraizado no hábito, nos costumes, nas instituições atualmente moldadas pelo materialismo. Agora vamos ver Kardec em 1860 dizendo: o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ei-lo levado a ocupar-se consigo, mais do que com os outros. Sirva de base às instituições sociais, as relações legais de povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa. Assim veja o que os outros nela pensam. Pois bem, então, continuando. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual extravasamento de egoísmo, 1860. O atual estágio de extravasamento do egoísmo, 1860. Que perdura. Continuando. Uma grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que, de ordinário, absolutamente lhe não agradecem, principalmente para os que possuem essa virtude, é que o reino dos céus se acha aberto. Porque o homem é egoísta? Entre outras palavras, por instinto de preservação. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. A teoria espírita fundamenta-se na teoria moral do dever. Qual dever? Fazer o bem. Porque você fazendo bem, o outro vai abrir a guarda e vai perceber que ele não precisa de ter resistência ao que você está fazendo. Certo? Então, nós podemos compreender com muita tranquilidade que a mudança, ela é conceitual, ela é de ideias. Muda os seus conceitos, que tudo vem por acréscimo. Então, o jovem que entra para o espiritismo e acha que ele tem que abandonar tudo, deixar de ser jovem, deixar de sorrir, deixar de fazer, ele está equivocadamente interpretando. E muitas vezes favorecidos pelo moralismo dos religiosos ortodoxos. Exatamente. Dos religiosos ortodoxos. Diz tudo agora. Porque você fala assim, meu Deus, eu vou deixar de viver, eu vou agora para o mundo espiritual. E existe um número enorme de pessoas deixando o espiritismo
por conta de uma interpretação equivocada da teoria espírita. Certo? Eu falo isso por mim mesmo. Eu vivi isso. Eu interpretei errado. E muitos que estavam comigo me ensinaram também a manter essa interpretação. E eu já tive momentos de chutar o Pau da barraca. O balde, tudo. Eu vou caçar espiritismo? Não. O tempo foi passando e eu fui encontrando benfeitores. Eu falei assim, por que você está brigando com você mesmo? Calma. As coisas se resolvem. O tempo passa. Culpa, medo, não faz parte. Vai se esforçando, vai praticando bem, vai lendo os livros, vai frequentando as reuniões. Aí eu chegava nas reuniões e falei assim, nossa, os espíritos estão vendo até minha alma. Meu Deus, eu sou indigno. Em 30 anos de espiritismo, nunca, em momento algum, um benfeitor espiritual entrou na minha intimidade para falar que eu estava errado. Porque o erro depende do seu ponto de vista. Agora, é óbvio, é natural, que nos esforços que emprega para domar de uma forma objetiva, lutando pela eficiência, os anos passam. E você olha para trás e diz assim, meu Deus, eu não precisava ter brigado tanto. Porque hoje eu já vejo com os olhos de uma pessoa que os anos passaram por ela. Ou ela passou pelos anos. O Espiritismo é consolador. O Espiritismo propõe esperança. O Espiritismo nos fala da eternidade. E, acima de tudo, o Espiritismo fala da caridade, que é o que nos irmana. Sejamos espíritas, espiritualistas. O nosso diálogo, ele objetiva uma meta só: nos aproximarmos de Deus, que está dentro da gente. Então, encontra-te a ti mesmo. Esse é o encontro divino. E favorecido pelas bênçãos de Jesus como mestre amigo, e Allan Kardec e os espíritos que nos ajudam, a caminhada vai ser muito mais eficiente. Pelo menos é assim que a gente temos observado. Então, vamos sair pelo mundo para profetizar o bem. E vamos nos encantar com a harmonia da vida, com a musicalidade que nos toca, que pode também ser através da música dos Beatles, das músicas que te atendem, porque elas vão estar mexendo com as suas emoções. E espero que sejam músicas que favoreçam emoções equilibradas, amorosas, românticas, fraternas. E assim caminha a humanidade. Podemos encerrar? Sim, podemos. Beleza. Semana que vem o Júlio vai estar mais presente, porque o périplo acabou. Né? Ele já viajou bastante. Ele estava só na adaptação. Então agora ele está de volta para o Brasil abençoado, a terra dos brasileiros. Essa terra fantástica. Oremos pelo Brasil, não porque o Brasil está um caos. Oremos pelo Brasil, porque o Brasil está na marcha do progresso. Está tudo certo. Quem fala, quem pinta um quadro negativo, não ama o Brasil. Ele quer ver o Brasil no buraco, porque ele está pensando apenas no próprio umbigo. Tem muita gente com muitas dificuldades que você perguntar, como é que está, companheiro? Louvado seja Deus. Que podemos encerrar? Então nós vamos encerrar nossa atividade. Eu vou pedir que nossa dama Regina faça a prece final por nós. Abre para ela aí. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos nossos